alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre solos, vamos lá? O solo é a camada mais fina e superficial da crosta terrestre. Ele é formado pela fragmentação de rochas magmáticas sob a força da ação do vento, da chuva, da temperatura ao longo de milhares de anos, fenômeno denominado intemperismo. A ação dos micro-organismos decompositores, como fungos e bactérias presentes no solo, fazem que a reciclagem da matéria orgânica, enriquecendo o solo com nutrientes importantes na sua composição. Ou seja, tudo quanto é planta e animal que morre, ele será decomposto e se transformará em nutrientes para o solo absorvidos pelas plantas. O solo é formado por várias camadas, desde a rocha-mãe, que lhe deu origem, até a parte mais superficial onde pisamos, né? Aí a gente tem as camadas, né? A camada O, que é a primeira, depois a camada A, logo abaixo, B, C, e até chegar na rocha-mãe, tá? Geralmente aí a camada O, ela é rica em matéria orgânica, né? Ou zero, como alguns chamam. O solo, como fator abiótico, ou seja, não vivo do ecossistema, influencia diretamente nos seres vivos, como o habitat, fonte de recursos naturais, importantes para a manutenção da vida, como sais minerais e água, né? Aí as funções do solo a gente pode destacar a ciclagem de nutrientes, regulação do clima, purificação da água, base para construções humanas, regulação de enchentes, habitat, ou seja, moradia para os organismos, produção de alimentos, fibras e combustíveis. A classificação do solo. Existem diversos tipos de solo que variam em relação à sua espessura, da superfície do solo em contato com a atmosfera até a rocha que lhes deu origem, quanto em relação às suas características, tais como cor, quantidade e organização das partículas que são compostos, né, que pode ser areia, argila, silt, fertilidade, capacidade de suprir nutrientes, água e favorecer o crescimento das plantas, porosidade, que é a quantidade e arranjamento dos poros, né, os espaços ali entre as partículas, entre outras características. São constituídos de água, ar, material orgânico, contendo ainda organismos vivos. Podemos classificar o solo em solo arenoso, argiloso e umífero. Vamos ver como que é cada um deles. No solo arenoso, a partícula mineral predominante é a areia e possui alta permeabilidade, ou seja, a capacidade de permitir que a água passe pelos grãos e porosidade alta. No solo argiloso, há a predominância de argila, partícula mineral mais fina e compacta que a areia, tornando-o impermeável, ou seja, ele retém a água da chuva. É um solo rico em nutrientes e muito utilizado na agricultura. O solo umífero ou orgânico tem predominância de matéria orgânica em decomposição, ou seja, adubo, né, adubo natural, sendo muito fértil e excelente para a agricultura. Geralmente é um solo mais escuro também. Aí os tipos de solo brasileiros, né, os arenosos, os argilosos e os orgânicos ou umíferos. A permeabilidade do solo ela é fundamental na distribuição, manutenção e qualidade da água de nossos reservatórios naturais, né? Como as águas subterrâneas de rios e lagos, ou de rios e lagos. A capacidade de infiltração da água no solo depende de vários fatores, dentre eles podemos citar o tipo de solo, né? O arenoso é mais permeável que o argiloso, por exemplo. A cobertura vegetal, porque a vegetação protege o solo de erosões e auxilia a absorção de água da chuva. A erosão é um tipo de degradação do solo, né? Quando ele começa meio que desbarrancar. O grau de umidade, efeito da chuva sobre o solo, compactação do solo, né? Pessoas e animais vão pisoteando o solo, aplicando pressões que agregam as partículas, vão deixando esse solo compacto, reduzindo a porosidade e a passagem da água. Esta compactação prejudica o desenvolvimento das plantas, né? Aquele solo fica muito duro. Os impactos ambientais no solo. Apesar de toda a importância do solo e nossa dependência para suprir as necessidades de alimentação, vestuário e medicamentos, o seu uso inadequado tem causado graves problemas ambientais, como
O desmatamento crescente em busca de terras para a pecuária e a agricultura desprotege o solo, causa erosão e assoreamento de rios, que é o acúmulo de sedimentos na água pela ação da chuva ou pela ação humana. O uso exagerado de agrotóxicos, que pode levar à contaminação do solo, rios e se acumula na cadeia alimentar. O empobrecimento do solo causa perda de produtividade de alimentos, prejuízos na agricultura e necessidade de maiores investimentos financeiros na produção. Aí mostrando, né, o desmatamento, aí, a criação de gado, também chamada de pecuária. E aí, onde está a figura desse senhor mostrando o processo de desertificação. Algumas consequências dos impactos no solo para a humanidade. As enchentes, na cidade grande, a impermeabilização dos solos com asfalto e construções não permite o escoamento da água das chuvas, que se acumulam nas ruas, enchem os rios e transbordam, causando grandes enchentes e mortes. A desertificação do solo, o uso inadequado do solo leva à perda da fertilidade e produtividade, o empobrecimento, do solo, causando redução da biodiversidade, que é a diversidade de vida, da produção agrícola e migração de pessoas para outros locais. A falta de água, a perda da vegetação reduz a permeabilidade do solo, prejudicando o abastecimento dos lençóis freáticos, que são aquelas águas subterrâneas, o que leva ao secamento de nascentes, rios e escassez da água para a população. Para o solo manter seus serviços ecossistêmicos, isto é, cumprir suas funções na manutenção da vida, ele deve ser preservado. Os recursos do solo são limitados e precisam de tempo para serem restaurados. Portanto, o uso de manejo adequado e de tecnologias que garantam sua qualidade são essenciais para o futuro da humanidade. Vamos preservar nossos solos, Aí as referências bibliográficas utilizadas nesta aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Deixe seu joinha.